O HPV é um vírus pequeno, de formato icosaédrico, de genoma circular, constituído por aproximadamente 8.000 pares de base. Seu genoma é composto por 3 regiões. Uma região chamada precoce, responsável por codificar as proteínas que regulam a transcrição e a replicação viral. Uma região tardia, que codifica as proteínas do capsídeo L1 e L2, responsáveis pela imunogenicidade do vírus. E por último, uma região reguladora, responsável por estimular ou reprimir a transcrição viral dependendo do estímulo. Esses vírus podem ser classificados de duas maneiras. Uma, de acordo com a homologia do seu genoma, onde um novo vírus será considerado um novo genoma quando as sequências nucleotídicas dos genes L1, E6 e E7 diferirem em mais de 10%. Será considerado uma variante do genótipo quando essas sequências diferirem em menos de 2%. E o novo vírus será considerado um novo subtipo viral quando essas sequências diferirem entre 2% e 10%. Outra classificação é quanto ao risco de causar câncer, ou seja, de alto risco oncogênico, como os HPVs 16 e 18, ou baixo risco oncogênico, como o HPV 6 e 11. No geral, estima-se que o HPV de alto risco está presente em 30% dos casos de cânceres nos seres humanos. Os tipos de câncer atribuído ao elevado risco de infecção por HPV. O câncer cervical tem recebido mais atenção, onde estudos demonstram que esses vírus estão presentes em aproximadamente 99% dos casos desse tipo de câncer. O câncer de colo de útero é o segundo tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres no mundo, sendo responsável pelo óbito de 270.000 mulheres por ano. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, o câncer cervical é o terceiro tipo de câncer mais incidente na população feminina. Para esse ano, são esperados mais de 15.000 novos casos. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de colo de útero será o mais incidente na região norte, o segundo mais incidente na região centro-oeste e nordeste, o quarto na região sudeste e o quinto mais incidente na região sul. Na região nordeste, os estados que apresentam as maiores estimativas são Sergipe, com uma estimativa de mais de 26 casos para cada 100.000 mulheres, e Pernambuco, com uma estimativa de mais de 25 casos para cada 100.000 mulheres. Dentre os tipos de HPVs associados ao câncer de colo de útero, o HPV-16 é o mais frequentemente encontrado, respondendo por cerca de metade dos casos desse tipo de câncer. Em segundo lugar está o HPV-18. No entanto, em alguns países ocorrem algumas variações regionais, como no Brasil, onde na região centro-oeste existe uma predominância do HPV-33 em relação ao HPV-18, e na região nordeste, onde existe uma prevalência do HPV-31 em relação ao HPV-18. A integração do DNA do HPV ao genoma do hospedeiro é provavelmente o passo mais importante na carcinogênese cervical. A interação do vírus tem início quando as partículas virais penetram as células da camada profunda do epitélio escamoso do colo do útero. Fissuras nesse epitélio possibilitam o acesso do vírus a essas células. A partícula viral entra na célula pela interação das proteínas do capsídeo com receptores celulares específicos, os proteoglicanos e a proteína integrina alfa-6 e beta-4. Após penetrar na célula, a partícula viral segue até o núcleo expondo seu DNA. O genoma viral pode se estabilizar na forma de DNA epissomal sem integrar o seu genoma no hospedeiro, ou pode haver essa integração. Nas infecções associadas aos tipos de HPV de alto risco, é observada com frequência essa integração do DNA do vírus ao cromossomo do hospedeiro. Para que ocorra a integração, é necessário que haja uma quebra no genoma viral, que ocorre pela deleção do gene E2 do HPV. Como consequência da perda desse gene, ocorre uma expressão descontrolada das proteínas E6 e E7. Essa sobreexpressão dessas proteínas
leva a uma perturbação da regulação do ciclo celular do hospedeiro. As proteínas E6 e E7 desempenham um papel importante nos processos que culminam na transformação celular neoplásica. Essas proteínas são capazes de alterar as funções das proteínas reguladoras da replicação celular, a proteína P53 e a proteína do retinoblastoma. Dessa maneira, as oncoproteínas E6 e E7 podem dar origem a uma instabilidade genômica associada a uma multiplicação celular descontrolada, abrindo a porta para a progressão do câncer. E como é feito o diagnóstico do HPV? A maioria das mulheres tem um diagnóstico do HPV feito de uma forma indireta, através da inspeção visual ou exames citológicos, como o Papa Nicolau. Este teste é a principal ferramenta para diagnosticar as alterações pré-cancerígenas envolvidas na infecção por HPV. No entanto, essas técnicas são baseadas na análise interpretativa e subjetiva do examinador, o que torna esses métodos pouco específicos. Além disso, esses exames não detectam a presença do HPV, mas sim as alterações citológicas causadas por esses vírus. As técnicas de biologia molecular surgem como ferramentas alternativas para a detecção precoce desses vírus, sendo possível diagnosticar o HPV antes que esses vírus provoquem as lesões. Essas técnicas são extremamente específicas e sensíveis, entretanto, requerem uma complexa infraestrutura laboratorial, que inclui sofisticados equipamentos, instalações com armazenamentos de amostras, insumos de elevados custos e profissionais capacitados, o que torna essas técnicas bastante onerosas. A alternativa seria o desenvolvimento de um teste que possuísse as qualidades dos moleculares, associados à rapidez de resposta e baixo custo operacional. Será que os biosensores poderiam ser utilizados para atender essa demanda? A princípio, sim. Essas ferramentas têm sido utilizadas com grande sucesso para o diagnóstico de vários agentes infecciosos. Os biosensores possuem características como elevada sensibilidade e especificidade, fácil execução e interpretação, o que dispensa a necessidade de um profissional capacitado, podendo, em alguns casos, até ser operado pelo próprio paciente. Portanto, constitui uma alternativa rápida e barata para medidas analíticas aplicadas ao diagnóstico. Mas o que seria um biosensor? Um biosensor nada mais é que uma ferramenta analítica que combina biomoléculas imobilizadas a um transdutor que tem como função converter a resposta biológica em um sinal mensurável. Essas ferramentas apresentam três componentes distintos. Um biorreceptor, que seria o elemento de reconhecimento biológico e teria a função de se ligar especificamente ao analito-alvo. Esse biorreceptor pode ser desde enzima, DNA, RNA, entre outros, e sua escolha irá depender de qual analito se deseja detectar. Um transdutor, que seria o componente responsável pela transdução do sinal biológico em um sinal mensurável, e por último, um detector, que tem como função analisar e amplificar os sinais oriundos do transdutor. E o que são os genossensores? São biosensores que possuem como agente de reconhecimento biológico um fragmento de ácido nucleico conhecido e imobilizado ao transdutor. Essas ferramentas podem ser amplamente utilizadas no diagnóstico de agentes infecciosos e doenças genéticas. Classicamente, o princípio de detecção desses biosensores é baseado no evento de hibridização, onde a sequência gênica alvo é identificada pela sonda imobilizada, formando um híbrido. Esse reconhecimento é altamente eficiente e específico. Dentre os vários tipos de transdutores utilizados nos genossensores, os eletroquímicos é quem tem merecido maior destaque. A detecção eletroquímica é mais atraente porque possuem características como alta sensibilidade, simplicidade de análise, portabilidade e a possibilidade de uso em meios corados e turvos, o que permite que amostras de sangue sejam analisadas sem tratamento prévio. A análise eletroquímica é feita por comparação, ou seja, o sinal produzido pela sonda é diferente do sinal produzido pelo híbrido.
Essa análise pode ser realizada por dois métodos. Pelo método de detecção direta, onde a formação do híbrido é detectada através de sinais eletroquímicos oriundos da oxidação das bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Dentre as 4 bases, a guanina é a que apresenta o melhor sinal de resposta, pois além de ser a mais eletroativa das bases, é a mais facilmente oxidada. Por isso, a guanina é a base mais adequada para a detecção da hibridização pelo método direto. Por esse método, o sinal da sonda é maior do que o sinal do híbrido, porque na sonda a guanina está livre, sendo mais facilmente oxidada. No híbrido, a guanina não está mais livre, dificultando a sua oxidação. Para melhorar a eficiência da resposta do genossensor por esse método, principalmente quando se usa amostras biológicas, a guanina presente na sonda imobilizada poderá ser trocada por outra base, a inosina. Esta base não está presente naturalmente no DNA, mas apresenta o mesmo comportamento da guanina, de ser oxidada e de se ligar especificamente à citosina. A melhoria na detecção deve-se às diferenças de faixas de potencial de oxidação dessas duas bases. A inosina oxida na faixa de potencial de 0,7 volts e a guanina em torno de 1 volt. Com isso, é possível distinguir com eficácia o sinal de oxidação oriundo da sonda e do híbrido. O outro método é o método de detecção indireta. Nesse método, o monitoramento da estrutura dos ácidos nucleicos é feito através da análise das propriedades redox de moléculas que apresentam afinidade pelas diferentes estruturas do DNA. As moléculas mais utilizadas para esse fim são o azidometileno e o ferroceno. O azidometileno é uma molécula que apresenta alta afinidade pelas bases de guanina. Por isso, o seu sinal redox será maior no DNA de fita simples, porque nesse caso as guaninas irão estar mais acessíveis do que no DNA de fita dupla. Já o ferroceno integra-se às principais cavidades do DNA de fita dupla. Consequentemente, o sinal redox desse composto será maior quando houver a formação do híbrido. Como podemos ver pela apresentação, diversos tipos de cânceres, sobretudo o de câncer de colo de útero, estão fortemente associados às infecções causadas pelos HPVs de alto risco. O diagnóstico rápido e preciso desses vírus, antes que causem as lesões pré-cancerígenas, é extremamente importante para o sucesso do tratamento. O uso de ferramentas simples, que não necessitem de uma complexa infraestrutura, traz um grande benefício para o diagnóstico eficaz e rápido desses vírus. Dessa maneira, o principal objetivo desse trabalho foi desenvolver um genossensor para o diagnóstico do HPV. Para atingir esse objetivo, foi necessário realizar diversos estudos específicos como identificar sequências específicas entre os diferentes tipos de HPVs para a construção de sondas, otimizar o processo de imobilização da sonda sobre o eletrodo de trabalho, definir a melhor técnica de imobilização usando ou não filmes poliméricos, avaliar a especificidade e sensibilidade do genossensor através de testes de hibridização entre as sondas e o DNA-alvo, estudar a eficiência dos indicadores de hibridização, como o azidometileno, com o intuito de amplificar o sinal de hibridização, avaliar a estabilidade do biosensor frente aos principais parâmetros físico-químicos e realizar estudo de campo com amostras biológicas para a certificação do sistema. Os resultados obtidos a partir desses estudos foram traduzidos em 2 artigos. O segundo capítulo se refere ao meu primeiro artigo, Biosensor de DNA eletroquímico para a detecção do gene E6 do HPV inserido em um plasmídio. Esse artigo descreve um biosensor simples, sensível, específico e barato para a detecção do gene E6 do HPV inserido em um vetor de expressão. Nesse trabalho,
o gene E6 do HPV foi escolhido devido à sua importância clínica para o desenvolvimento de vacinas terapêuticas, que, ao contrário das vacinas comercialmente produzidas, poderiam combater o vírus em pacientes já infectados pelo HPV. O método popularmente utilizado para analisar se o gene foi clonado com sucesso no plasmídio é a técnica de eletroforese em gel de agarose. No entanto, além dessa técnica requerer um certo tempo para o resultado da análise, ela necessita de pessoal devidamente treinado, uma vez que utiliza produtos carcinogênicos e mutagênicos como o brometo de etílio. O biosensor proposto foi desenvolvido com 2 eletrodos, um eletrodo de trabalho feito a partir do lápis grafite e um eletrodo de referência constituído de prata cloreto de prata. Em um primeiro passo, o eletrodo de trabalho foi submetido a um potencial fixo de 1,8 volts, para que houvesse uma uniformização das cargas desse eletrodo. Em seguida, foi realizado o processo de mobilização da sonda específica para o gene E6 do HPV, pela técnica de eletroadsorção, onde foi aplicado um potencial fixo de 0,5 volts por 5 minutos no eletrodo de trabalho, em conjunto com a sonda. O eletrodo modificado foi imerso em uma solução contendo o DNA-alvo, que no nosso trabalho era o plasmídio clonado com o gene E6. E a análise eletroquímica desses eletrodos foi realizada pelo método de detecção direta. Como nesse trabalho utilizamos a amostra biológica, decidimos utilizar a sonda modificada com inosina para que o biosensor desenvolvido apresentasse uma melhor eficiência na análise de detecção do alvo. Os nossos resultados são iniciados na análise do pré-tratamento, o qual foi submetido ao eletrodo de grafite. Como pode ser visto no voltamograma, a sonda imobilizada no eletrodo pré-tratado a um potencial de 1,8 volts apresentou maior sinal em comparação com o eletrodo não submetido a esse tratamento. Esses resultados claramente demonstram que a aplicação do potencial exerce um efeito positivo na absorção da sonda. Por isso, todos os experimentos foram realizados nos eletrodos pré-tratados. O próximo passo foi descobrir qual a melhor concentração da sonda a ser imobilizada no eletrodo. Foram utilizadas concentrações que variaram de 125 nanomolar a 2000 nanomolar. Como pode ser visto no histograma, o pico de oxidação da sonda aumenta conforme há um aumento na sua concentração, estabilizando a partir da concentração de 500 nanomolar. E permanece estável até a concentração de 1000 nanomolar. Já na concentração de 2000 nanomolar, ocorre uma diminuição desse pico, provavelmente porque houve uma acumulação da sonda sobre o eletrodo, causando uma sobreposição dessas sondas, resultando em uma menor disponibilidade dos sítios de oxidação da inosina. Então, as melhores faixas de concentração da sonda estão compreendidas entre 500 nanomolar e 1000 nanomolar. Porém, de acordo com a análise, os picos de oxidação dessas concentrações não apresentam diferenças estatísticas. Então, a concentração de 500 nanomolar foi escolhida para ser imobilizada na sonda. O próximo passo foi analisar se a sonda era capaz de detectar o gene E6 inserido no plasmídio não digerido. De acordo com o voltamograma, após o evento de hibridização, o pico de oxidação de guanina aumenta cerca de 15 vezes em relação ao pico da sonda. Isso demonstra que a sonda conseguiu detectar com sucesso o gene inserido no plasmídio não digerido. Em seguida, foi realizado o estudo da influência da concentração do plasmídio na performance do biosensor. Esse estudo demonstrou que o biosensor conseguiu detectar o alvo em uma faixa de concentração que vai de 40 picogramas por microlitro a 5.000 picogramas por microlitro. Após essa concentração, há uma diminuição do pico de oxidação, provavelmente por uma saturação do sistema. A partir dessa análise, foi possível calcular a detecção limite do sistema, que foi de 16 picogramas por microlitro, e o desvio padrão relativo, que foi de 3% para a concentração de 300 picogramas por microlitro, indicando que nessa concentração existe uma maior reprodutibilidade do método.
O biosensor proposto apresenta um baixo limite de detecção comparado a outros sensores. Como podemos ver nessa tabela, o limite de detecção que mais se aproximou foi o de 36 picogramas por microlitro, ou seja, mais que o dobro do nosso limite. Experimentos controles foram realizados para analisar a seletividade e sensibilidade do sistema. Para isso, o eletrodo com a sonda foi submetido a duas soluções. Uma solução contendo um alvo não complementar, que consistia do plasmídio clonado com o gene E7, e a outra, uma solução mix, no qual consistia de uma solução misturada com o plasmídio clonado com o gene E6 e o outro com o gene E7. Como pode ser observado no voltamograma, o biosensor não hibridizou com o alvo não complementar, pois não houve aumento significativo no pico de oxidação do sistema. Por outro lado, quando o eletrodo com a sonda foi submetido a uma solução mix, o pico de corrente aumentou para um valor próximo ao pico de corrente obtido quando o eletrodo é submetido apenas ao DNA complementar. Esses resultados demonstram que a presença de alvos não complementares não interfere na sensibilidade do biosensor, sendo possível distinguir o alvo mesmo em misturas contendo outros tipos de DNA. Por último, foi feita uma análise da eficiência do biosensor em comparação à técnica de eletroforese. Em um primeiro instante, analisamos as amostras: plasmídio clonado com o gene E6 não digerido, plasmídio linearizado e diferentes concentrações do plasmídio com o gene E6 linearizado. Quando observamos o gel de agarose dessa eletroforese, podemos notar que essa técnica não consegue detectar a presença do gene no plasmídio não digerido, sendo necessário a utilização de enzimas de restrição para linearizar o plasmídio. Além disso, por essa técnica, não é possível identificar a presença do DNA plasmidial em baixas concentrações. O plasmídio só é visível ao gel em concentrações maiores que 60.000 picogramas por microlitro. Para detectar a presença do gene em concentrações mais baixas, é necessário recorrer à amplificação do DNA pela técnica de PCR. Ao contrário do nosso biosensor, que foi capaz de detectar a presença do DNA em uma concentração 1.500 vezes menor, sem a necessidade de utilizar as enzimas de restrição e a amplificação do DNA. Com esses resultados, podemos concluir que o biosensor apresentou uma alta faixa de detecção do DNA, que variou de 40 picogramas por microlitro a 5.000 picogramas por microlitro, um baixo limite de detecção e uma alta especificidade e seletividade. Além do mais, o nosso biosensor foi mais sensível que o método de eletroforese, pois foi possível detectar a presença do DNA em baixas concentrações, sem a necessidade de linearizar o plasmídio e nem amplificar o DNA. Deste modo, o biosensor proposto demonstrou ser um dispositivo promissor para a detecção de genes clonados em vetores de expressão. O terceiro capítulo se refere ao meu segundo artigo, Biosensor de DNA eletroquímico para a detecção do HPV-16 em amostras reais. Este artigo descreve o desenvolvimento de um biosensor para a detecção de um dos mais representativos tipos de HPVs de alto risco, o HPV-16. Devido à alta taxa de associação desse tipo de HPV com o câncer de colo de útero e as dificuldades envolvidas para o diagnóstico eficaz desses vírus no estágio iniciais da infecção, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma plataforma para o diagnóstico diferencial do HPV-16. O biosensor proposto neste trabalho foi produzido em tiras serigrafadas e possuía 3 eletrodos: um eletrodo de trabalho, constituído de ouro, um eletrodo de referência, constituído de prata, cloreto de prata, e um eletrodo auxiliar, constituído de carbono. Um filme de cisteína foi utilizado como plataforma para a imobilização da sonda na superfície do eletrodo de trabalho. A imobilização da sonda foi obtida
obtida pelo método de adsorção. Esse método só foi possível de ser realizado porque ocorreram interações iônicas entre os grupos fosfatos carregados negativamente do DNA e a amina carregada positivamente, presente na cisteína que cobre a superfície do eletrodo. O estudo da hibridização nesse biosensor foi realizado em amostras de DNA sintético e amostra de DNA extraídos e suaves cedidos por pacientes da Unidade de Saúde da Família de Jardim Fragoso, em Olinda. O ensaio de detecção do DNA foi realizado pela análise eletroquímica, utilizando os sinais de redução do azul de metileno. O estudo do efeito das diferentes concentrações da sonda mostrou que a concentração de 1000 nanomolar teve o maior pico de corrente. As concentrações mais baixas de sonda, 250 nanomolar e 500 nanomolar, demonstraram um baixo sinal de corrente, provavelmente devido a uma baixa quantidade de sonda imobilizada sobre o eletrodo de trabalho. A concentração de 2000 nanomolar também apresentou um sinal de corrente mais baixo. No entanto, neste caso, pode ser explicado pela acumulação maciça da sonda sobre o eletrodo, resultando em uma menor disponibilidade das bases de guanina e, consequentemente, uma menor disponibilidade da ligação do azul de metileno. Como já explicado anteriormente, esse composto apresenta uma alta afinidade por essas bases. Assim, a concentração de sonda de 1000 nanomolar foi selecionada para ser imobilizada no eletrodo. A detecção do DNA-alvo foi monitorada por meio das diferentes respostas de redução do azul de metileno frente ao eletrodo modificado com a sonda e o eletrodo hibridizado com o DNA-alvo. O voltammograma mostra as diferentes respostas do azul de metileno frente ao eletrodo modificado com a sonda e o eletrodo hibridizado com o DNA complementar e hibridizado com o DNA não complementar. Como pode ser visto, o eletrodo que contém apenas a sonda modificada mostrou o maior pico de corrente, devido à forte afinidade entre o azul de metileno e as guaninas livres presentes na sonda. Após a hibridização da sonda com o DNA complementar, a corrente de sinal de azul de metileno diminuiu. Isso pode ser explicado devido a uma menor acessibilidade do azul de metileno às bases de guanina. No entanto, a interação entre a sonda e o alvo não complementar não conduziu à diminuição do sinal de corrente do azul de metileno. Isso pode ser explicado devido à insignificante hibridização ocorrida entre a sonda e o DNA não complementar. Para identificar o desempenho analítico do biosensor proposto, o sistema foi submetido a diferentes concentrações de DNA-alvo. A figura mostra que o sinal de corrente de redução do azul de metileno diminuiu com o aumento da concentração do DNA, até 250 nanomolar. A partir dessa concentração, ocorre uma estabilização do sistema, indicando que todas as sondas sobre a superfície do eletrodo se envolveram no evento de hibridização. Para o cálculo do limite de detecção, foi feita uma regressão linear obtida pela diferença entre o sinal de redução da sonda com azul de metileno e o sinal de redução da sonda hibridizada com DNA-alvo. A partir dessa análise, foi possível estimar que o limite de detecção foi de 18,13 nanomolar e o desvio padrão relativo foi de 0,023% para a concentração de 18,75 nanomolar, o que indicou uma notável reprodutibilidade do método nessa concentração. A fim de confirmar a presença do DNA do HPV nos extraídos das amostras clínicas, foi realizada um PCR utilizando os primers GP5 e GP6. Esse conjunto de primers amplifica uma região conservada de 150 pares de bases, correspondente ao gene L1 do HPV. Para confirmar a genotipagem desse HPV, as amostras foram submetidas ao Papillon-Check, o qual confirmou que a amostra 1 é positiva para o HPV-16 e a amostra 2
é positiva para o HPV-45. O desempenho desse biosensor também foi investigado utilizando amostras clínicas positivas para o HPV-16, equivalente ao DNA complementar, utilizando amostras positivas para o HPV-45, correspondente ao DNA não complementar, e utilizando o mix das amostras HPV-16 e 45. É possível observar no voltamograma que na presença da amostra positiva de HPV-16 ocorre a redução do pico de corrente em comparação à sonda, confirmando a ocorrência de hibridização. Agora, na presença das amostras de HPV-45, o pico de corrente fica próximo ao pico de corrente da sonda, indicando que não houve hibridização. Por outro lado, quando o biosensor está na presença de uma solução mix contendo HPV-16 e 45, ocorre uma diminuição do pico de corrente para próximo do pico correspondente ao DNA complementar, indicando que há hibridização quando o HPV-16 está presente na amostra. Com esses resultados, podemos concluir que o biosensor foi sensível e específico para a detecção do HPV-16. Ao contrário de métodos comercialmente disponíveis, o nosso biosensor detectou a presença do DNA do HPV em baixas concentrações, sem a necessidade da utilização da técnica de PCR. Este trabalho demonstrou o desenvolvimento de biosensores de DNA eletroquímico para a detecção do HPV-16. Os resultados mostraram que esses dispositivos foram altamente específicos, conseguindo diferenciar com sucesso a amostra de DNA complementar e não complementar a sonda imobilizada no eletrodo. Adicionalmente, ao contrário das técnicas padrão, os dois biosensores foram capazes de detectar a presença de DNA viral sem a necessidade de amplificação do material genético, o que torna esses sistemas mais rápidos e mais baratos em comparação aos testes tradicionais. Embora nosso sistema não utilize técnicas de amplificação de DNA para as análises, ainda é necessário que o DNA seja extraído das amostras. Por isso, estudos já estão em andamento com a finalidade de desenvolver um protótipo com um sistema de extração de DNA acoplado ao dispositivo eletroquímico e com isso facilitar a portabilidade do sistema em campo. Adicionalmente, o próximo passo será desenvolver um dispositivo baseado em aptâmeros para a detecção do HPV. Aptâmeros são ácidos nucleicos de fita simples que têm a capacidade de se ligar com elevada afinidade e especificidade a uma biomolécula. Esse sistema não necessita da etapa de extração de DNA, uma vez que o analito-alvo pode ser uma proteína presente na camada externa do vírus. Com isso, esse sistema tem a possibilidade de detectar o agente infeccioso diretamente na amostra sem a necessidade do tratamento prévio. Por tudo exposto, o dispositivo proposto nesse trabalho trata-se de uma ferramenta inovadora, com grandes chances de ser utilizada no sistema de saúde pública, permitindo assim que pacientes que normalmente se deslocariam para os grandes centros hospitalares para procedimentos de diagnóstico possam ser redirecionados para os centros de saúde locais, evitando grandes aglomerações nos hospitais das grandes cidades. Isso repercutirá não somente na economia para o paciente, como para o sistema público. Durante o doutorado, trabalhamos em outros projetos correlacionados a títulos de colaboração e parceria, que renderam frutos como 2 artigos publicados em revista de grande impacto, 1 capítulo de livro e 3 patentes. O primeiro artigo se refere ao desenvolvimento de um dispositivo eletroquímico para a detecção de sequências específicas do vírus da dengue tipo 1 em eletrodos feitos a partir de lápis grafite. A dengue é considerada uma doença endêmica no Brasil. Só nesse ano já foram registrados mais de 680 mil novos casos,
Como essa doença apresenta um amplo espectro clínico, ela pode ser confundida com outras doenças de alta incidência no Brasil, como a influenza. O diagnóstico precoce e diferencial dessa doença é de vital importância para um tratamento eficaz. Daí a importância do desenvolvimento desse dispositivo, que além de agregar essas qualidades, ele ainda pode servir mais barato do que os testes padrão. A análise eletroquímica dos resultados nesse trabalho foi realizada pelo método de detecção direta, monitorando os diferentes sinais de oxidação da guanina, frente ao eletrodo modificado com a sonda e o hibridizado com o DNA-alvo. A faixa de detecção do alvo nesse trabalho foi de 1 a 40 nanomolar, e o limite de detecção foi de 0,92 nanomolar, mostrando-se bastante sensível quando comparado a outros dispositivos desenvolvidos nas mesmas condições. Dessa forma, os resultados desse trabalho podem contribuir para futuros avanços no diagnóstico diferencial da dengue. O segundo artigo de colaboração descreve um biosensor de DNA eletroquímico para a detecção do papilomavírus bovino, usando a lisina como filme polimérico para imobilização da sonda em eletrodos serigrafados. A papilomatose bovina é uma enfermidade frequente nos rebanhos brasileiros. É caracterizada pela presença de tumorações benignas na pele, que são associadas a infecções pelo papilomavírus bovino. A enfermidade pode trazer prejuízos econômicos decorrentes do caráter contagioso, da desvalorização do couro, da dificuldade de comercialização dos animais e do comprometimento da função reprodutiva. Atualmente, o diagnóstico do BPV é feito através de observações histológicas de pele e tecido. No entanto, essas técnicas não apresentam resultados conclusivos. Os testes moleculares poderiam ser um excelente aliado, mas apresentam um elevado custo para os produtores de gado. Pensando nisso, esse trabalho teve o objetivo de desenvolver uma ferramenta capaz de detectar o BPV de forma eficaz e barata. O biosensor proposto nesse trabalho teve análise eletroquímica realizada pelo método indireto, monitorando os diferentes sinais de redução do azul de metileno no eletrodo modificado com a sonda e o hibridizado com DNA-alvo. A faixa de detecção do alvo nesse biosensor foi de 5 a 100 nanomolar e apresentou um limite de detecção de 4,35 nanomolar. Nesse trabalho, também foi utilizado extraídos virais de amostras de sangue de gado infectado com o BPV. O dispositivo foi capaz de detectar a presença do vírus sem a necessidade de amplificação do DNA, o que o torna mais barato que os testes utilizados atualmente. Deste modo, os resultados demonstram que esse dispositivo analítico pode detectar de uma forma rápida e eficiente o DNA do BPV, e com isso ajudar na prevenção e tratamento da papilomatose bovina. No capítulo 3.1 do livro Enfermagem em diversas áreas de atuação, da editora UFAL, descreve de forma simples alguns resultados preliminares no desenvolvimento de um biosensor eletroquímico para a dengue usando uma sonda modificada com inosina. E por fim, as patentes. A primeira, depositada em junho de 2011, referente a um biosensor eletroquímico para a detecção de ácidos nucleicos. A segunda, depositada em novembro de 2011, referente a um biosensor eletroquímico para a detecção específica do HPV. E a terceira, depositada agora em julho, referente a uma plataforma transdutora composta de PEDOT funcionalizado com ácido aminobenzeno sulfônico.